Capítulo 7, vamos adentrar no capítulo 7 de Mateus, que é o último da série do primeiro grande sermão de Jesus, pregado no Evangelho de Mateus. São 5 grandes discursos ou grandes sermões que Cristo prega, e do capítulo 5 até o 7 é o primeiro desses grandes discursos. E o capítulo 7, ou o capítulo 5, começou com as bem-aventuranças, segue então Jesus nos ensinando a maneira como devemos orar, como devemos dar esmola, como devemos jejuar. Jesus nos ensina no exemplo da oração dominical, como devemos orar, que princípios devem ter dentro de uma oração. Nós já aprendemos isso na oração chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso. E domingo passado aprendemos também como lidar com a questão da ansiedade. Veja que a palavra de Deus também se preocupou em tratar desse assunto. Está aqui de maneira muito clara, objetiva, embora em todos esses assuntos que aqui tratamos, que já estudamos até aqui e o que vamos estudar agora, necessitamos do auxílio do Espírito de Deus para compreender, para também colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Caso contrário, a gente pode se cair naquele problema que Tiago aponta, que é ser meramente um ouvinte da palavra. E não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes. Então, aquilo que ouvimos, aprendemos e que o Espírito de Deus aplique em nosso coração para que assim possamos exercitar em nossas vidas. E hoje é um daqueles ensinos de Jesus sobre julgar os outros, julgar os outros, a questão da crítica exacerbada, da maneira como as pessoas gostam de julgar os outros sem nenhuma base, sem nenhum critério. E aí Jesus vai nos ensinar como lidar com essa questão. Veja o que diz então o texto de Mateus 7, de 1 a 5. Eu vou ler. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então vejam, irmãos, o que Jesus quis dizer então com esse não julgueis? O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que toda forma de julgamento é totalmente e sem qualquer qualificação proibida, de tal modo que não se nos permite formar opinião, nem expressá-la com referência ao nosso próximo, nem também com referência a ele. Jamais devemos emitir diferente ou desfavorável opinião? Não, meus irmãos, não é esse o ensino de Jesus. À luz de diversas passagens das Escrituras, nós vemos que sempre há a orientação bíblica para sermos criteriosos, para termos discernimento, para saber também julgar determinadas situações. Só para vocês terem ideia, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 24, só alguns textos para vocês entenderem essa questão de como orientar a palavra em relação a julgar, a ter critério. No capítulo 7, no versículo 24 de João, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então vejam, o que ele está dizendo é que o seu julgamento não pode ser por aparência, mas seguindo um critério. Qual é o princípio? A reta justiça. Então, cabe a nós julgar, sim, desde que esteja dentro da reta justiça. Se for um julgamento por aparência, o que muitas vezes acontece, se não me engano, na maioria das vezes, as pessoas julgam as outras por aparência. Não sabe, não entende, não está sabendo o que está acontecendo e vai e julga. E tira uma opinião precipitada. E é essa condição que Jesus está aqui dizendo para não fazermos. Esse julgamento temerário, esse julgamento aparente, sem ser
seguindo a reta justiça. E de vários outros textos da palavra poderiam ser citados aqui para mostrar isso, né, que há uma orientação bíblica para que se julgue sim, mas desde que dentro da reta justiça. Voltando então ao texto aí de Mateus 7, então, expressões de Cristo também, Jesus sempre julgou os fariseus, não é? Jesus não se conteve em dizer, seguindo a reta justiça, dizer as verdades lá para os fariseus. Aí mesmo em Mateus, não é? Voltando um pouco aí em Mateus 5, versículo 20, olha o que Jesus expressou. Ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Está vendo? Então Jesus orientando os seus discípulos, como a nós também, ele diz: olha, a nossa justiça ela tem que exceder muito a dos fariseus e escribas. Por quê? Porque a justiça dos fariseus e dos escribas é uma justiça falha, é uma justiça da aparência. Eles se mostravam assim justos, mas na verdade não a praticavam. Aí no capítulo 6, que nós já estudamos também, quando ele foi falar lá a respeito da esmola, ele diz: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Lá no versículo 5 ele diz: e quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 16 ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Então vejam, Jesus sempre julgou os fariseus e escribas que agiam hipocritamente, ou seja, falsamente. Então, por isso Jesus não impede que sejamos criteriosos no que diz respeito a, usando da reta justiça, fazer um julgamento. Vamos ver então o que é que Jesus ensina. Ele ensina que é errado alguém concentrar na sua atenção na pequena mancha, ou no argueiro, né, que ele usa a expressão aí, que há no olho do seu irmão. Enquanto assim faz, não leva em conta a trave que há no seu próprio olho. Então aqui o Senhor condena o espírito da censura, o juízo áspero, a autojustificativa em detrimento de outros. Lembram do fariseu também orando, dizendo: ó Senhor, eu não sou como esses aí, se autojustificando, se achando bom, se achando que não tinha nada, nenhum problema com ele. E isso eles faziam sem misericórdia, sem amor, e por isso é este critério errado que Jesus está aqui condenando. É errado quando se age assim. O critério que se usa vai determinar exatamente a forma como se julga. Sem amor, como indica também lá em Lucas 6, versículo 36 e 37, olha o que diz a passagem de Lucas 6, 36 a 37. Ele diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aí ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. É o texto de Lucas, também paralelo ao texto de Mateus 7, que nós lemos. Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque ele está demonstrando que, se for assim, você será julgado, como ele mesmo diz aqui no texto, né? Porque o critério com que julgardes, vocês serão julgados. Com a medida que tiverdes medido, vocês vos medirão também. Então, se você usar de um falso elemento, princípio, para julgar alguém, isso vai acabar se voltando contra você. É o que ele está dizendo. Se o seu critério de julgar, pode ter certeza, você vai julgar de acordo com aquele critério, mas vocês também serão julgados de acordo com aquele critério. Se você usar uma medida para julgar alguém, essa medida também se voltará contra você.
E então é importante que entendamos bem, irmãos, isso que estamos vendo aqui no texto sagrado. As pessoas muitas vezes agem assim, temerariamente, julgando umas às outras. E Jesus, então, está nos ensinando que não é assim que devemos viver, nem é assim que devemos agir diante de uma situação em que precisamos emitir algum julgamento. É preciso ter um discernimento justo, o que é certo, e julgar de maneira certa, sem agir por aparência e sem também querer se inclinar para determinado lado, ainda que aquele lado esteja errado, e a pessoa ir para aquele lado porque acha que para não contrariá-lo, ou para não exercer, ou para afrouxar a justa disciplina que deve ocorrer. Esse texto muitas vezes é usado por pessoas para relaxar no termo disciplinar. Quando a Bíblia diz, quando ele lê, não julgueis para que não sejais julgados, aí alguém está fazendo algo e diz, olha, a Bíblia diz para não julgar. Mas não podemos parar aqui no texto isolado. Olha a sequência do texto. Que julgamento é este que Jesus que não é para fazer? Nós já acabamos de ver. Não é o julgamento no sentido de você nunca emitir uma opinião, nunca fazer uma crítica, nunca procurar melhorar. Não é nesse sentido. O sentido é não fazê-lo de maneira errada. E qual é a maneira errada de fazer? Censurar, julgar asperamente, se auto-justificar. Você está no erro, aí a pessoa vai lá, aponta e você se auto-justifica. E aí onde está o problema. E aí onde está o erro. Por exemplo, alguém diz assim, fulano, isso está errado. Você, o que é que tem? Todo mundo faz. É auto-justificação. Não pode, você não tem que ir na linha de todo mundo está fazendo. E se todo mundo estiver fazendo errado, você vai fazer errado também? Né? Então esse é o perigo de não ter o discernimento correto. Um exemplo também das Escrituras que mostra essa situação, lá em Samuel, vocês lembram da história de Davi e o profeta, que Davi tinha acabado de adulterar, né? E aí o profeta foi até ele e disse assim, olha, um homem rico, tinha muitas riquezas, e pegou uma ovelhinha, uma única ovelhinha que tinha um pobre, e se apropriou dela e tal, e tal. Aí Davi, quem é que eu vou mandar matar? E aí o profeta disse, é você, Davi. Aí ele caiu em si. Qual era a ovelhinha que ele tinha pego? A mulher do outro, né? E aquilo ali, ele acabou caindo em si. Então veja, ele se auto-justificou, já queria resolver, né? Começou a se achar, olha, quem foi que fez isso? Para eu mandar resolver a situação? Foi você mesmo, e aí agora? Está vendo? Então, ele caiu em si. Então, nós não devemos dizer aquilo que é falso. Diz a palavra de Deus lá em Êxodo 23, no versículo 1. Êxodo 23, versículo 1. Êxodo 23, versículo 1, diz assim, ó. Não espalharás notícias falsas. Olha aí. A fake news, né? Que tem hoje em dia a febre, a fake news. Não espalharás notícias falsas. É exatamente o que a gente está sendo... a palavra da moda hoje é fake news, é notícias falsas. Não espalhem. Nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Está vendo, irmãos? Não dê a mão a ímpio para ser testemunha maldosa. Se você sabe que aquela pessoa ímpia fez um mal, fez algo errado, você vai ser testemunha dela? Vai ser do lado dela? Não pode. Isso é incompatível com a fé, não é? E com o critério que você deve ter como cristão que é. Então não vá pelo lado daquilo que é falso. Também não devemos dizer o que é desnecessário. Se algo é desnecessário, não devemos dizer. Olha o que diz lá Provérbios 11, livro de Provérbios 11, versículo 13. Deixa eu ver, 11, 13, ele diz assim, Provérbios. Ele vai dizer, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel do Espírito o encobre. Está vendo? O fiel do Espírito o encobre. Se não é para dizer, para causar um dano para alguém, é desnecessário, não diga. Porque às vezes a pessoa nem está guiada nada disso, aí você vai lá e desperta. Se trabalha como um mexeriqueiro. E aí o mexeriqueiro vai cutucar, vai querer saber das coisas, curioso, e aí acaba causando uma série de problemas.
Não, não seja assim. Seja como o fiel de espírito, aquele que encobre, aquele que não vai sair dizendo nada de ninguém. É desnecessário. E também não devemos dizer aquilo que é maldoso. Aí mesmo em Provérbios 18, versículo 8, ele vai dizer, Provérbios 18, 8, as palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. É maldoso, né? Ele é maldizente, são doces bocados, né? Transvestidos de coisa doce, mas na verdade vai fazer o mal. Então, esse tipo de pecado, irmãos, era muito comum nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos. Esses pecados que as pessoas faziam de julgar temerariamente, de julgar pela aparência, sem ter entendimento daquilo que porventura estivesse acontecendo. Por isso que o ensino de Jesus é muito importante. Hoje, então, mais ainda, vejam, já havia condenação de fake news naquele tempo, lá em Êxodo, imaginem. Então não é uma novidade, né? Só mudaram as palavras, né? A mídia fica falando o tempo todo, mas a verdade é que a Bíblia já fala sobre isso, que é errado mesmo, não é para falar. Nunca foi respaldado em nenhum tempo, né? Você viu aqui nas Escrituras, você passar notícias falsas. Em todo o tempo isso foi pecado, e é pecado, e continua sendo pecado. Até mesmo porque a falsidade, o noticiar falso é mentira, né? E a mentira é do diabo. O diabo é que é o pai da mentira. Então a gente não tem, o crente, a igreja, não tem como ter esse critério de viver fazendo ou transmitindo coisas falsas. Não, é tanto que nós somos pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e a verdade é o Evangelho. Jesus é a verdade encarnada, o Verbo que se fez carne. Então essa é a mensagem da igreja. Então se qualquer um que se caracteriza como evangélico, protestante, igreja de crente, esses nomes que são dados aí, e foge dessa verdade, e distorce a verdade, e sai com heresias, ensinos falsos, não é? E isso acaba descaracterizando a igreja. Por isso que os reformadores, os irmãos do passado, eles cunharam 3 marcas de uma igreja verdadeira, que é a pregação fiel do Evangelho, da Palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, ceia e batismo, e o exercício da disciplina. Uma igreja, para se caracterizar como uma igreja verdadeira, ela precisa evidenciar essas 3 marcas na Igreja de Cristo. E esses critérios são utilizados até hoje para moldar, de fato, as igrejas que são fiéis. De fato, houve uma explosão de igrejas, inúmeras igrejas, mas vocês precisam ter esse critério. Aí entra onde a questão do juízo, né, do julgar. Não é que as pessoas, eu não julgo ninguém, está todo mundo, aí aquela ideia, todo mundo está buscando Deus do seu jeito, mas não é assim. O jeito de buscar a Deus está prescrito nas Sagradas Escrituras. A maneira correta de adorar a Deus está prescrito nas Escrituras. Nós não podemos inventar coisas do nosso jeito, da nossa cabeça, e achar que vale a pena porque eu estou fazendo, e é bom, e gera uma emoção, e aquela motivação toda. Mas, criteriosamente, está dentro daquilo que Deus quer para a sua igreja? Essa é a questão que ele já delineou na sua palavra, como nós vimos aqui, veja, desde Êxodo, há nas Escrituras dizendo que não podemos espalhar notícias falsas. Então não é agora que você diz, porque a internet está dizendo, ou está na mídia. Não, sempre foi assim. Nunca foi aprovado para nenhum crente sair espalhando notícia falsa. Nunca foi aprovado para o povo de Deus falar falsamente, para o povo de Deus viver uma vida de fofoca, de mexeriqueiro, né, de falsidade. Nunca foi aprovado. Nunca, desde o início, o Senhor Deus tem moldado o seu povo e trazido esse povo, porque reconhecidamente o povo de Deus faz parte de uma natureza caída. Nós aqui estamos no mundo caído,
e estamos sujeitos a tudo isso. Aí o que Deus fez? Fez a sua palavra para o seu povo, todos nós aqui, que ouvimos a palavra, o ensino da palavra, aprendermos dela e agirmos de acordo com ela. Então não tem cabimento, né? E eu fico em determinados dias ouvindo notícias absurdas. Semana passada, se não me engano, abrindo lá o noticiário, tinha lá: pastor abusou, não sei o quê. Pastor abusou de alguém? O que é que tem a ver isso? Nada a ver. O mais correto é dizer: alguém se passando por pastor, se fez de religioso, né, para se aproveitar da pessoa. Era mais correto dizer assim. Mas a notícia é: o pastor foi lá e fez isso, uma coisa absurda. Estuprar alguém, abusar de alguém. Se para qualquer um é errado, quanto mais para aquele que se diz um líder religioso. Então vejam como é o noticiário que se passa. Então vocês, aí não pode um crente pegar isso, eita, olha o pastor. O crente que tem critério, que tem discernimento, ele logo vai rebater dizendo: não pode. Eu, como crente, sabendo como é a Escritura, conhecendo o que é ser um pastor, eu não vou entrar nessa linha, né? Não vou dar margem a esse tipo de conversa, nem mesmo espalhar. Rebate logo. Se alguém vier conversar: rapaz, você viu o pastor fulano? Rapaz, eu não conheço, não sei se é pastor ou não. Hoje em dia todo mundo pode dizer que é pastor. Não é tão como era antigamente, criterioso, né? Então, alguém se acha que tem chamado, alguém acha que Deus fez ele pastor, ele sonhou de noite, acordou de manhã, era pastor. Tem muito de gente assim. Então, eu não posso usar esses critérios humanos para analisar as coisas. Eu tenho que usar o critério da Escritura. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus tem sido o norte, a bússola para as nossas vidas. E dela não podemos nos apartar. Vamos a Romanos 2, alguns textos para a gente já ir concluindo. Romanos 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Romanos 2, 1 e 2: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Está vendo? É aquele caso que Jesus está dizendo lá no texto. Como é que você vai tirar o argueiro do olho do seu irmão se tem uma trave no teu? A trave ou a viga, né? E alguns outros comentaristas traduzem trave por viga. A viga é uma tora que bota assim nas portas, assim, nas janelas. Uma trave, uma viga no olho é imensamente maior do que o argueiro. O argueiro é uma frepazinha, um cisco, né, no olho. Então, como é que você vai querer tirar um cisco do olho de alguém se tem uma trave no teu? Impossível, né? Então, como é que você vai julgar alguém se você está com a vida incapaz de fazer esse juízo? Então, ele diz: olha, porque se você julgas a outra, a ti mesmo te condenas. Por quê? Praticas as próprias coisas que condenas. Como é que vai dizer julgar alguém? É aquela questão, né? Você só pode exercer esse juízo justo e reto se você estiver vivendo uma vida justa e reta. Do contrário, você não tem como fazer juízo de ninguém, se você mesmo vive naquela prática que está condenando. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9, diz assim: Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Essa foi a parábola que Jesus falou do fariseu e do publicano. E assim começou a introdução, que Jesus propôs esta parábola a quem? Àqueles que confiavam em si mesmos. Então, a autojustificação, aquela soberba, a arrogância de se achar acima dos demais,
Jesus está dizendo, esse é um pecado que se praticava muito naquele tempo, e Jesus está dizendo, foi e falou exatamente a parábola do fariseu e do publicano para aqueles que se auto-justificavam, consideravam-se justos e desprezavam os outros. E João 7, versículo 49, para a gente já concluir, diz assim: rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho... Desculpem, estou no João 4. João 7, versículo 49. Diz assim: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Essa frase foi dita pelos fariseus. E os fariseus se achavam mais espirituosos ou mais acima dos outros, E assim eles se relataram em relação ao povo. Esta plebe, que era o povo, nada sabe da lei, é maldita. Então essa foi a expressão dita pelos fariseus. Os guardas, então, que tenham ido prender Jesus, voltaram sem Cristo, porque eles receberam toda essa fala a respeito de que Jesus rebateu tudo isso que eles estavam fazendo. Então vejam, Jesus é claro, irmãos, aqui no texto, no ensino que ele traz para nós, de que não devemos julgar as pessoas usando falsos critérios. Não devemos julgar as pessoas usando soberba, arrogância, desprezando uns aos outros. Não é essa a maneira correta de julgar. Se tivermos de julgar alguém, tem que ser baseado na reta justiça de Deus. E também estarmos nós em sintonia com essa justiça. O nosso viver tem que expressar a justiça que vem de Deus. Assim sendo, é claro, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, estarão percebendo e entendendo se de fato aquilo que estamos dizendo está de acordo com a vida que estamos levando. Isso é muito importante, isso é primordial para o testemunho da igreja. Então, quando Jesus venha nos ensinar sobre isso, irmãos, é importante que tenhamos esses critérios e princípios bem claros em nossa mente. Se nós, porventura, até aqui, escorregamos ou não zelamos por esses bons e critérios que devemos ter no juízo ou no julgamento de alguma coisa, ou se nós éramos daqueles que achavam que não devíamos julgar a ninguém para não sermos julgados, no sentido do relaxamento, do deixar para lá, também não é esse o certo. O certo é viver uma vida reta, santa, justa, diante de Deus, para que, quando se deparar com uma situação que, porventura, esteja fora dos princípios estabelecidos na palavra, você poderá, moralmente, espiritualmente, exercer o que deve exercer, o juízo certo, fazer um julgamento correto, baseado sempre nas Sagradas Escrituras. Como a palavra de Deus nos ensina, a gente aprende e isso serve de critério para a gente poder julgar todas as coisas. É assim que vivemos, é assim que aprendemos, é assim que o Senhor molda a sua igreja para trabalhar de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e que nos ajude na nossa caminhada, no nosso viver, a saber julgar uns aos outros e todas as coisas. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos pela palavra do Senhor nesta manhã, para nos ensinar a respeito do juízo, do julgamento que devemos fazer das coisas, das pessoas, sempre, ó Deus, com um coração humilde, com um coração correto, justo diante do Senhor, conviver de acordo com a vontade Tua e assim, consequentemente, agindo com humildade, mas com firmeza, julgaremos todas as coisas que tivermos que julgar, baseado na santa justiça e reta justiça do Senhor. Abençoa a Tua igreja, que todos nós, ó Deus, estejamos trilhando este caminho de santidade, de justiça, de retidão, para que o Teu nome, através das nossas vidas, seja honrado e glorificado. É o que peço, orando no nome de Jesus. Amém. Amém.